Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais um podcast da Fran Franceschi no ar. E essa mulher aqui é um peso assim, ó, tops dos tops. Porque ela é referência quando a gente fala sobre empresas, referências de sinergia, de tecnologia, de comércio, de relacionamento, de conexões, de tudo um pouco. Heloísa Garret, do Lead Paraná. É isso, amiga? Uma força assim do Garret. Eu quero falar francês. Falei certo? Falou, Heloísa Garret. Muito obrigada pela sua participação, ter aceito o nosso convite. Para mim é uma honra ter você aqui hoje. Tá? Obrigada, Fran. Eu fico feliz com nossa conversa, que seja uma conversa gostosa, né? Que a gente possa acrescentar para quem está nos assistindo e ouvindo. Aí a gente vai fazer umas aberturas sobre curiosidades, que é uma parte nova aqui nessa renovação de episódios nosso, onde a gente mudou toda a nossa identidade visual e a gente começa com perguntas com curiosidades para o pessoal conhecer você melhor, tá? Então lá, curiosidade. Não fala inglês e viaja o mundo mesmo assim. Já foi babá e diarista, ama cozinhar e uma das suas especialidades é fraldinha na panela. A minha é uma das também. Depois a gente vai trocar receita. Tá bom. Tá? No seu currículo, vamos lá. Jornalista, sócia da agência The Way, pós-graduação em gestão cultural, esporte e especializações em artes visuais, formação em negociação estratégica na Harvard Business. Aí eu falei, cara, como assim? Ela não fala inglês, mas ela fez isso. Depois a gente vai entender por quê. Produtora e editora do livro Arte e Vestuário, presidente do Lead Paraná desde 2019, colunista da revista Pinot, da Gazeta do Povo e apresentadora do Momento Lead na RPC, e já recebeu o título de embaixadora da inovação pelo Governo do Paraná 2023. Olha que honra ter você aqui hoje. Imagina, uma troca. Uma troca super bacana vai ser. Mas vamos lá, como assim não fala inglês? Viaja o mundo mesmo assim, perfeito, que eu também sou dessas de fazer ousadia. E fez Harvard. Como? Então, quando eu assumi o Lead, eu não tinha a dimensão do que a gente ia começar a fazer tantas agendas internacionais. O Lead é uma organização que tem 23 unidades no Brasil, Paraná é uma delas, são 17 unidades internacionais. E quando nós assumimos a operação aqui no Paraná, estava muito distante essas agendas internacionais do Lead. Mas a convite, inclusive do governo do Paraná, nós fizemos uma missão para Dubai na Expo Mundial, na abertura da Expo Mundial em 2021. E aí começou aquele incômodo, né? Como que eu vou se eu não falo inglês? Como que eu vou se eu não conseguir? Como que eu vou me desenrolar? E aí eu tive uma grande aula, assim, com a Luísa Trajano, que eu estava com ela um dia numa ansiedade de vou, não vou, o que eu faço? Ela falou, Elô, você tem o conteúdo, você tem o porquê que eles estão te chamando. Por que você não vai? Quando um gringo vem para o nosso país, a gente tem que colocar foninho, tem que fazer a tradução, eles que façam o mesmo por nós, porque eles estão nos chamando. E aí eu desencanei, e aí depois disso eu fiz algumas, acho que foram 4, 5 missões já para fora do Brasil. Ano passado, acho que eu trabalhei em 7, 8 países ano passado. Esse ano eu já viajei para 4 países, trabalhei esse ano já em 4 meses, 4 países, então não deixou de ser um problema a barreira da língua. E realmente eles que também se empenham no foninho e na tradução com a gente. É incrível como sempre alguém vai ter alguém para ajudar. É muito fácil você contratar um tradutor onde você estiver. Então, assim, não é mais um problema. Deixou de ser um problema. Não, eu adorei essa ideia. Eu vou começar a fazer isso na brincadeira. E você já foi babá e diarista? Sim. A minha família é de uma origem muito simples, né? Minha mãe sempre foi dona de casa, cozinheira, trabalhou também como fazendo diária e limpeza. E meu pai, motorista de caminhão, então minha origem é muito simples. E com 12 anos, meu pai tinha saído de casa, eu tive que ajudar minha mãe trabalhando. Então eu fui trabalhar para as vizinhas do meu bairro, fazendo faxina, limpando a casa, cuidando das crianças, sendo babá. Então foi assim que eu comecei lá com 12, 13 anos. Ama cozinhar, mas uma das suas especialidades é a fraldinha na panela. Você gosta dessa coisa de casa? Meu pai cozinha muito bem e a minha mãe é uma cozinheira de mão cheia. Então eu amo cozinhar e a cozinha me relaxa. Então essa semana eu cheguei de viagem na terça, cheguei de madrugada, na quarta eu já estava recebendo em casa 12 pessoas fazendo comida, e eu adoro receber e eu adoro cozinhar. Tipo, eu acho muito impessoal se eu chamo para minha casa e eu não dou amor, o carinho, o cuidado com as panelas, né? Eu gosto de cuidar de uma forma integral, assim. Então, eu adoro cozinhar, eu
eu sou mais de comidas gordinhas, né? Não sei fazer a melhor salada, a melhor Eu comida. também não. O negócio é fazer massa, comida caseira. Então eu adoro cozinhar, eu adoro estar envolvida com as panelas, assim. Então todos os dias praticamente eu chego em casa e faço a janta da família, é o que faço. Elô, eu fico tão feliz quando eu converso com mulheres assim com essa essência igual a sua, porque é uma mulher extraordinária, tem um peso em Curitiba muito importante, mas ao mesmo tempo não deixa de ser aquela essência de família, de mãe cozinhando para os filhos, para a família, gosta de organizar as coisas. Então, assim, eu super me identifico porque eu cuido de 4 turminhas lá em casa e eu coloco a mão na massa mesmo. Eu tenho uma moça que me ajuda, mas eu gosto dessa coisa do servir, de cuidar da minha casa. É cansativo, é maçante, mas é uma forma assim que a gente também tem que se virar. A gente não consegue ficar só lidando, esperando que alguém vá lá e faça. Então, a minha vida deu uma viravolta em questão de ajudantes e eu acabei me vendo sozinha da pandemia até o momento. E foi o melhor momento que eu tive, Elô, porque eu tive uma conexão com todos eles de uma forma que eu não tinha tão forte antes. E eu me senti muito forte nisso tudo porque eu não deixei de ser a mãe. Eu me desdobro aqui para poder manter o podcast, mas é incrível que no final do dia eu falo assim, caramba, que satisfatório. Mesmo assim, a gente não abre mão do que a gente quer, mas a gente, né, vai fazendo o negócio acontecer. E com você também é assim? Acho que tudo é uma questão de equilíbrio, né? Onde a gente dosa. Eu acho assim, eu não seria completa se eu tivesse só focada na minha carreira, nos meus estudos e na minha vida profissional e não tivesse uma família para eu voltar para casa e para eu fazer que todo esse esforço no trabalho estivesse valendo a pena por alguém, né? Por alguma... Primeiro para mim, porque eu preciso como mulher estar bem e estar forte o suficiente para ser uma boa esposa, para ser uma boa mãe, para ser uma boa profissional. Mas esse composto, esse combinado de família, de casa, eu acho que é isso que faz essa liga ser gostosa, porque você tem que ter um equilíbrio, né? Sim. E eu acho que a minha família é minha fortaleza, para onde eu tenho onde voltar, eu tenho por onde sonhar mais, então acho que é muito por aí. Bem isso mesmo. E vamos lá, como que você chegou no LEAD? E para quem não sabe ainda, o que significa o LEAD? O LEAD é o Grupo de Líderes Empresariais, foi fundado há 20 anos pelo João Dória em São Paulo, e há uns 10 anos mais ou menos começaram a ter unidades regionais. Cada unidade é independente, tem a sua governança, a sua forma de conduzir e respeita muito a identidade regional, a orientação de negócio daquela comunidade, daquele estado. Então, eu presido o Paraná desde 2019, mas a minha relação com o LEAD aconteceu em 2011, quando eu morava em São Paulo, e comecei a frequentar o LEAD lá para fazer negócios para o grupo que eu trabalhava, para a empresa que eu trabalhava. Quando eu voltei para Curitiba em 2015, eu comecei a prestar serviço para o LEAD em 2017. Eu tinha uma agência de comunicação, a The Way. Nós passamos a atender o LEAD com a ambientação dos eventos, a comunicação, a produção, e aí em 2019 surgiu a oportunidade que eu assumisse como presidente. Então eu vim da operação, né? Primeiro usei o LEAD como uma forma, uma ferramenta para que eu me conectasse com o mercado, que é o grande propósito da entidade, fazer essa conexão entre os empresários. Aí passei a atender o LEAD e depois me tornei presidente. E como que é a sua demanda? Assim, como que é o seu dia a dia? Como você se organiza? Porque o LEAD, ele, com certeza, ele acaba tendo aí a maior parte do seu tempo. Como você se planeja? Então, o LEAD, aqui no Paraná, a gente acabou criando um ecossistema bem diverso, assim, bem diferente das outras unidades. Então, aqui nossa unidade foi a primeira há 3 anos a ter a Casa LEAD, tem um espaço dos filiados, então, diferente de outros estados. E como era aqui no Paraná, antes de eu assumir, o LEAD fazia alguns eventos sazonais, assim, a cada 2, 3 meses tinha uma agenda que reunia esse grupo de empresários que fazem parte dessa entidade. Quando eu assumi 6 meses antes da pandemia, então a pandemia também foi um gatilho para que mudasse totalmente a operação da entidade. Então a gente passou a trabalhar muito a comunicação dos filiados, trabalhar o protagonismo, a reputação dessas empresas. Aí nós passamos a ter uma agenda mais constante de interação e de conteúdo estratégico para esses empresários. Então isso foi demandando que eu tivesse que ter cada vez mais a minha presença, a
a minha proximidade com esses empresários. Hoje a gente tem um grupo de cerca de 450, 500 membros, então exige bastante, porque eu estou muito acessível para esses empresários. Eles me demandam ideias, me demandam conexões, eles me demandam oportunidades, eles abrem desafios porque sabem que eu vou conseguir pensar rápido, porque eu estou envolvida em vários mercados diferentes. Então, hoje o LEAD aqui no Paraná, a gente tem um time, cerca de 10 pessoas que trabalham exclusivamente para a operação do LEAD aqui no estado. A gente tem uma estrutura física, que é a casa, e a gente faz aí em média de 6 agendas por mês. Então, enquanto algumas unidades fazem 6 agendas por ano, então a gente faz 6 agendas por mês. Então, ano passado foram 90 agendas que a gente desenvolveu. Então, e essas agendas não é um simples evento, ele tem uma estratégia, tem um pilar de conteúdo estratégico. Então, assim, é pensar muito essa dinâmica enquanto ecossistema. Mas o LEAD, ele faz parte de um grupo empresarial, que é a The Way, que é o seu sócio do meu marido há 10 anos, onde nós temos outras empresas sempre focadas, nossa tese de investimento é sempre focar no público B2B. Então, dentro do nosso grupo empresarial, a gente tem outras empresas, mas o meu marido acaba tocando a maioria das empresas e eu atuo de forma mais estratégica em cada negócio. Mas hoje o LEAD acaba tomando aí maior parte do meu tempo. E essas agendas podem acontecer ou aqui em Curitiba, ou você está em São Paulo? As agendas do Paraná acontecem aqui em Curitiba e nas principais cidades do estado. Então, Londrina, Maringá, Moarama, Guarapava, Ponta Grossa, Cascavel, Foz. Então, nas principais cidades do estado é onde a gente tem as nossas agendas. O LEAD nacionalmente faz suas agendas em São Paulo e aí cada unidade tem suas agendas dentro dos seus estados. Mas eu sou responsável pelas agendas que acontecem dentro do estado do Paraná. E geralmente quando uma empresa chega para você, vai expandir ou quer fazer conexão com uma empresa de fora, o seu papel então é concentrar pessoas importantes para aquela reunião, para aquele evento, para que isso possa de alguma forma virar business. Sim. Então, por exemplo, ontem a gente teve uma agenda estratégica com um estrategista. Várias empresas ali estavam envolvidas naquela agenda. Saíram muitos negócios dali. Porque um simples insight, né? Uma conexão, alguém que abre durante o café ali uma dor ou uma oportunidade, então acaba acontecendo de forma muito fluida. Né? E mais puxando um pouquinho da sardinha para nós mulheres, eu vejo assim que a gente tem essa sutileza, né? Essa coisa de ligar conexões. Você vê isso como um atributo positivo e que realmente a mulher ela tem essa dança assim mais fluida nos negócios? Essa habilidade relacional, né? Eu acho que sim, eu acho que acontece mesmo. Assim, eu acho que a gente tem esse dom, né? De fisgar a informação, de captar ali uma conexão. Acho que pode acontecer, sim. E a sua presença hoje, sendo feminina, com um grande cargo dentro do LEAD, e a maioria dos seus membros, acredito que acabam sendo os homens. Você viu alguma dificuldade ali em transitar? Nenhuma. Eu acho hoje a mulher ela também tem um papel... Você vê que a mulher tem um papel mais de igual para igual ainda? Ou não? Eu acho que falta muito para ter igual para igual, mas assim, eu não me deixo intimidar ou não me incomodo mais. Eu não me incomodo por ser uma figura feminina num ambiente masculino. Eu não tenho esse incômodo. Até a gente tinha no começo, quando eu assumi o LEAD, a gente tinha o LEAD mulher, até fui eu que coloquei aqui no Paraná, quando eu ainda era diretora e não presidente, e aí a gente acabou excluindo, porque você cria um ambiente para as mulheres. Não, se a gente fala tanto de igualdade, de diversidade, as mulheres têm que estar no mesmo contexto que os homens e não separar as mulheres. Eu acho que você tem como valorizar as mulheres dentro do ecossistema empresarial sem separar essas mulheres. Então, isso foi uma atitude que eu tomei bastante ousada, acho que foi em 2021. E foi ótimo, porque a gente aumentou muito o número de mulheres participando, porque justamente as mulheres não querem estar num cantinho, estarem isoladas, mas elas querem estar nesse pertencimento do ecossistema de negócios. E olhando mais para a parte de desenvolvimento aqui de Curitiba, que vamos falar até comparado a São Paulo, grandes cidades, eu vejo Curitiba com um grande impulso, assim. A gente realmente é uma cidade que não tem como não olhar e despertar um interesse. Sim. Quando se procuram você aqui em Curitiba,
Qual que é essa visão que você tem da gente cada vez mais crescendo? Eu acho que Curitiba é uma cidade que ela não é mais uma cidade que... Ela é uma cidade reconhecida mundialmente, né? Onde eu vou, as pessoas têm um carinho enorme pelo prefeito. Eu acho que o Rafael Greca, ele criou uma figura pública que ele ultrapassa muito a barreira de ser um político, né? Ele é uma personalidade. Então, a gente vê o carinho que as pessoas têm. Semana passada, eu estava numa agenda na Embaixada da França e o embaixador falando, você é da cidade do Greca. Então, assim, as pessoas sabem quem é o nosso prefeito. E isso é uma coisa que leva a cidade para fora, né? A cidade hoje é considerada a cidade mais inteligente do mundo, uma cidade sustentável, uma cidade que se preocupa com as pessoas, que é humana. Então, eu acho que a Curitiba, ela, assim como São Paulo é a Nova York da América do Sul, Curitiba é essa cidade potência, essa metrópole que é humana. E isso é reconhecido em qualquer lugar que eu vá. Assim, acho que as pessoas têm essa identidade com a cidade. E agora, olhando para a parte de desafios, o que você ainda vê como um desafio na nossa cidade? Eu acho que a gente precisa que os empresários eles tomem mais consciência do poder que eles têm na mão, como liderança, como geradores de riqueza. Eu acho que o empresário, às vezes, acaba ficando muito apático, né? Eu acho que a gente tem que, cada vez mais, se a gente quer mudar a realidade, mudar a sociedade, acho que a gente tem que se encampar nossas ideias. Eu acho que o empresário ele tem que ser mais participativo. Mas Curitiba é uma cidade que é uma referência, uma potência, assim. Então, eu acho que a gente tem muito ainda a colaborar. Eu acho que a gente tem muito a parcerizar, porque a dor do outro, a dor que você sente nesse momento, alguém já passou, e assim, você pode encurtar muito caminho se você estiver sentado na mesa de pessoas que colaborem, que contribuam com ideias. Então, a dor do empreendedor é muito sozinha. Eu acho que a gente tem vários mecanismos para que a gente tenha troca e assim, reduza o tempo, né? Porque o tempo nosso é bem mais precioso. Sim, às vezes a gente fica... Sim. Até ontem eu estava numa conversa, a pessoa falou assim, quando você está dentro da floresta, você não vê os macacos. Você tem que sair da floresta para você enxergar onde estão os macacos. E às vezes a gente está muito dentro da nossa floresta e você acaba não olhando de fora as oportunidades, os desafios, os clarões na floresta que você pode otimizar teu tempo, teu espaço e ter mais resultado. Então, eu acho que às vezes a gente fica muito imerso e a gente não consegue entender a potência que a gente tem de estar numa cidade como Curitiba. Quando você vai para qualquer cidade do Brasil... Você volta... Terça-feira, eu voltando para Curitiba, saí do aeroporto, falei pro meu motorista, falei, nossa, como é linda essa cidade, como é limpa, como é gostoso estar aqui de volta, né? Eu posso ficar em qualquer lugar do mundo, mas eu fico muito grata de voltar para minha cidade. E quando a gente se reúne realmente e vê que outras pessoas já passaram por os mesmos desafios, quando tem essa troca, você se sente mais encorajado em saber que aquilo é uma fase, que é um momento, e a dor nunca... e que vai reverter em aprendizado. Sim, porque então, a dor essas nunca trocas tá são sozinho, importantes, né? Agora, olhando para o cenário mais feminino, eu gostaria de saber, assim, do seu olhar sobre essas mulheres empreendedoras que, graças a Deus, a gente cresce cada vez mais, né? Hoje o intuito do nosso podcast é Mulheres na Liderança e conciliando, né? Vamos fazer duas perguntas. Primeira, como você enxerga hoje, dentro de Curitiba, essas mulheres empreendedoras? Acho que a gente tem mulheres fantásticas. Até a gente fez agora em março um evento lá no LID com a RPC falando sobre essa liderança, né, o papel da liderança da mulher aqui na local. A gente tem mulheres fantásticas, histórias fantásticas, mulheres que tiveram que assumir seus negócios na dor de perder o marido, de perder o pai, ou de perder o sócio, tiveram que ter uma força, desenvolver uma força que elas nem sabiam que elas tinham. Eu acho que quanto mais a gente aceitar as nossas vulnerabilidades, com o feminino, a gente se fortalece. Eu acho que a gente erra muito quando a gente fica falando de empoderamento. A gente não sabe. Distancia mais ainda, a gente se distancia muito da realidade que é ocupar o nosso lugar, mas de uma forma consciente e consistente. Eu acho que a gente precisa de paridade nas relações. Eu acho que esse é um ponto assim, que é importante. E Curitiba tem uma força, as mulheres daqui do Paraná, as mulheres paranaenses têm uma força, elas são muito reconhecidas pela eficiência, pela entrega. Eu acho que o Paraná é um estado muito trabalhador. E essa referência do trabalho, da consistência, eu acho que assim, o nosso estado ele é muito consistente. Enquanto muitos estados fazem muita
muita espuma, a gente tem consistência, tem densidade de entrega. Eu acho que falta a gente explorar mais isso. E como que você acaba se dividindo com tudo isso que você falou, porque eu também enxerguei muito isso em você, como mãe, porque você tem 3 filhos, uma já é adolescente, e os outros 2 pequenos. Como que você se divide nessa rotina e sem perder essa maestria toda? Primeiro, eu não me cobro. Assim, eu entendi que se eu decidir ser mãe e ter uma vida executiva e ter a minha carreira como um foco da minha vida, eu não fico preterindo, ou eu vou estar aqui viajando e cadê meus filhos, ou não. Então, assim, eu não me culpo. Eu vivo cada papel no seu papel. Então, se eu estou trabalhando, eu estou trabalhando. Eu não estou pensando na escola, eu não estou pensando na vacina, não estou pensando no pediatra. Eu estou imersa no meu trabalho. Quando eu chego em casa, eu sou deles. Eu não trabalho, eu não penso em trabalho. Eu comecei, acho que uns 6, 8 meses, a ficar sem telefone, de sexta a domingo. Então, eu criei uma rotina que de sexta a domingo, eu não pego o celular. Eu fico só com eles. Eu fico integralmente com eles. Se eu pegar o celular, eu vou ver uma notícia, ver alguma coisa, ver uma mensagem, e eu vou sair da plenitude de estar com eles. Então, eu desenvolvi essa técnica e faz uns 6, 8 meses, tem dado certo. Claro que às vezes surgem situações que eu me culpo, né? Acho que ano passado, na festinha do Dia das Mães, que eu não estava na escola, claro que eu me senti uma culpa, que eu estava longe, que eu não estava lá para acompanhei pelo FaceTime. Claro que é dolorido, mas que diferença faria eu estar lá ou não? Eu estava conquistando uma coisa muito maior para o futuro deles naquele momento. Ontem tive reunião na escola e perguntei, vai ter Dia das Mães esse ano, que eles mudaram de escola? Eu falei, não, a gente não comemora essas datas aqui na escola. Eu falei, ufa, né? Que bom que eu não vou perder mais uma, porque eu sempre estou viajando na semana do Dia das Mães. Então, mas assim, eu não me culpo. Eu não me culpo. A minha filha, eu morei longe dela dos 6 aos 10 anos, que eu trabalhava em São Paulo e vinha para casa só no final de semana. E as pessoas me questionavam muito, como que vai ser? Ela vai ser adolescente, não vai ter referência de mãe. Eu não sabia quem que era o pediatra, eu nunca levei dar uma vacina. Eu era mãe do final de semana, como muitos homens são pais no final de semana. Exatamente. E ela é uma mulher maravilhosa, ela é minha melhor amiga, a gente convive juntas. E agora que ela tá uma mulher, a gente senta e às vezes conversa sobre isso. Ela fala, mãe, não senti falta de nada. Pelo contrário, se você não tivesse feito isso lá atrás, hoje eu não ia estar onde eu tô, não ia estar fazendo meu sonho, que é estudar medicina. Então, assim, hoje ela tem uma consciência. Claro que toda noite eu ia dormir me questionando, por que eu não estou colocando ela para dormir? Como que foi a tarefa dela? Como que ela foi na escola? Mas eu aprendi a não me culpar. Foi uma decisão que eu tomei. Decidi não sentir culpa. E quando a gente não deixa nossos sonhos para trás, a gente às vezes pode até adiar, mas não deixando de viver por conta da maternidade, e a gente começa a se organizar, a gente vê que a gente dá conta e que a gente consegue, né? E se não der conta, tá tudo bem. E tá tudo bem, exatamente. Mas quando você fala assim, não, eu não vou deixar de fazer, eu não vou deixar de cumprir esse meu objetivo, mas eu vou continuar sendo mãe, eu percebo que até para os meus filhos, eles olham a gente com um olhar de mais admiração, de que tem um propósito e aquilo é importante. Porque, querendo ou não, a gente está deixando a herança, né? Com de certeza. Que eles têm que correr atrás do objetivo deles. Com certeza. E principalmente para os pequenos, né? Que você também tem 2 pequenos, quando eu falo assim, olha, agora a mamãe está indo gravar, eles enxergam isso daqui como, nossa, que demais, minha mãe tem um emprego. Porque se eu ficasse dentro de casa só recebendo, era como se a mãe não tem um emprego e só o papai trabalha, né? Mas eu acho que também, eu respeito muito as mulheres que também se dedicam a Super, ficar integralmente em casa. Eu acho que também é uma entrega diferente. Muito. Eu não consigo me ver nessa entrega, mas eu super valorizo quem decide. Porque eu acho que também é uma decisão, né? Uma decisão super madura, mas também eu acho que são situações e situações. Eu já também tenho visto, assim, amigas que já estão com os filhos mais encaminhados, mais velhos, que tomaram essa decisão lá atrás de parar de estudar, de parar de trabalhar, e agora estão retomando também, aos 40, 45. E tá tudo bem, né? Claro que é um caminho mais difícil, é difícil para se atualizar, é difícil para se reencontrar no mercado, mas tem espaço, e se você tem vontade no coração, você vai encontrar seu espaço, né? Mas eu acho, é uma decisão, eu acho que as coisas são cíclicas. Eu tô numa fase que daqui a 5 anos eu não quero mais trabalhar.
porque eu já trabalhei muito, então eu não quero. Então eu tenho meu plano que com 45 eu vou parar de trabalhar. Tá certo? Posso mudar quando eu chegar? Posso mudar, posso ter outra ideia, mas hoje, no meu plano de médio prazo, é que eu vou trabalhar até os 45. Então tudo bem. Eu tô voltando agora, porque eu tive um maternar assim, longo. E aquilo já não estava me fazendo bem, porque eu precisava, sabe? Sair, me conectar com as pessoas, ter esse novo planejamento de vida. E foi o melhor momento, porque aí chegou aos 40, né? Que você já tem uma outra visão da vida. Mas eu fui uma mãe assim super... Imagina, 4 filhos, amiga, só fiquei em casa, só sendo mãe. E aquilo estava me faltando alguma coisinha, que era essa coisa assim, para mim, sabe? Meu momento, a minha profissão, sair de casa, isso me faz muito bem. Mas super entendo também quem está fazendo o papel ao contrário. Eu acho que a gente não tem uma cartilha, né? Que tem que seguir, aquela pessoa fez aquilo. Cada um tem a sua jornada, né? Agora, vamos voltar um pouquinho lá pro LEAD, porque uma coisa que eu acho super bacana é a forma de premiação do LEAD. Vocês terão mais premiações até o fim do ano? O LEAD tinha um evento de final de ano, que era um evento com cunho social, Natal solidário. E aí, quando eu assumi, eu decidi acabar com essa festa, porque eu não via sentido nela. As pessoas gastavam muito mais para se arrumar, para chegar na festa. E muitas vezes, quem mais podia não queria pagar o ingresso da festa, que era revertido com uma ação social. Coisas de Curitiba, né? E aí, eu decidi que a gente não ia mais fazer essa festa, mas que a gente ia ter um momento festivo. A pauta do LEAD não é eventos, a pauta do LEAD são iniciativas, agendas concretas que fazem sentido para o empresário, mas que no final do ano a gente ia ter um momento de celebração, que é o Prêmio Líderes. Comecei a fazer o prêmio em 2021, a gente fez e tem que ter um sentido. Então, a gente é uma votação popular, a gente tem empresas que participam, não são só os nossos membros que são indicados, então, justamente para ter uma entrega que não seja aquela premiação faz parte e ganha, né? Então, todo o nosso sistema de premiação ele é auditado por uma grande auditoria nacional, que é a Grant Thornton. Tem uma governança muito rígida no prêmio e também tem uma iniciativa que é valorizar os pontos culturais da cidade. Então, o primeiro prêmio a gente fez no MON, o segundo a gente fez na Ópera de Arame e agora o terceiro a gente fez no Guaíra. E do ano passado, sempre acontece no final do ano, em novembro. E esse do ano passado no Guaíra foi muito engraçado, porque se a gente for 500 empresários para o Guaíra, muitos deles nunca tinham pisado no Guaíra. Aí eles falam, nossa, mas como que o empresário paranaense, o grande empresário, nunca veio no Guaíra? Às vezes essa pessoa até vive as artes quando viaja, quando está fora do Brasil, mas não reconhece que dentro da nossa cidade a gente tem um dos principais palcos da América Latina, um teatro lindíssimo. Então, também esse prêmio tem uma vocação de valorizar as ações culturais e a cultura, as artes do nosso estado. O Paraná hoje com o LEAD, qual que é o grande objetivo sempre de vocês? Como se fosse assim, olha, o nosso foco vai ser sempre esse. Com a sua vinda, você mudou isso, essa forma do LEAD ser aqui no Paraná, complementou ou ele continua desde quando formou com a mesma iniciativa? Eu acho que assim, a economia do Estado é muito dinâmica, né? Então, o que a gente faz? A gente tem uma pauta, uma agenda que ela fomenta a economia do nosso Estado. Então, o LEAD é uma entidade multissetorial, então a gente tem todos os setores ali representados, então indústria, comércio, inovação, varejo, serviços, e o nosso foco é pela competitividade. Então, fazer com que as empresas do Paraná sejam mais competitivas, tenham mais receita, gerem mais empregos e, consequentemente, aumente a capacidade produtiva do Estado. Então, esse é o nosso foco, a competitividade. Fazer com que as empresas prosperem. Esse é o nosso foco de atuação. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente se pergunta, está dentro de uma matriz que está respeitando ineditismo, cooperação, inovação, e vai ter uma entrega real para as empresas serem mais competitivas, empregarem mais, o Paraná se destacar como um estado inovador, competitivo. Então, esse é o nosso viés, assim, trabalhar pela competitividade das empresas. E qual que foi a mudança desse viés pós-pandemia?
Eu acho que a pandemia ela trouxe várias oportunidades, então foi um momento muito disruptivo, inclusive para o LEAD, que fazia 4, 5 agendas durante o ano. Então, assim, a gente passou a ter uma dinâmica de estar mais próximo dos empresários. Que também todo mundo queria essa aproximação, ninguém aguentava mais. Ouvir mais os empresários. Então, a gente desenvolveu dentro da nossa unidade uma série de ferramentas de comunicação para trabalhar a reputação dessas empresas. Então, pelo fato de eu ser jornalista, contar histórias dessas empresas para que gerem mais conexões. Nós também desenvolvemos um BI, uma inteligência dentro do LEAD para a gente conectar essas empresas e aumentar as oportunidades de negócio entre elas. Então, a gente tem todo um sistema de gestão que ele hoje é todo interligado em software para que a gente otimize essa operação. Então, foram várias ferramentas para otimizar essa dinâmica de ecossistema de negócios. Maravilhoso. E como que você, agora falando da Elo, tá? Da Heloísa, eu já estou super na liberdade chamando Elo, né? Como você se enxerga? Você já falou que até 45 já não quer mais trabalhar, quer se hoje aposentar. Eu estou bem cansada, quero me aposentar aos 45. Amanhã, se você acordar... Hoje eu estou bem... Eu voltei de uma semana de férias, Imagino. Então assim, eu quero me aposentar aos 45. Né? Mês que vem não sei. E a gente tem essa coisa assim de que tá no movimento, mas tem horas que a gente fala assim, não, imagina, não vou parar nunca, vou continuar. Mas como que você se enxerga daqui 10 ou 20 anos? Não sei. Eu nunca fiz plano a médio e longo prazo. Há 10 anos eu não tinha noção de onde eu ia estar hoje. Há 5 anos eu não tinha noção dos acessos que eu ia ter, ou do que eu ia estar fazendo hoje, ou de onde eu ia estar, ou do que eu ia ser, ou ter, ou fazer. Então, assim, eu não faço planos a médio e longo prazo. E até mesmo porque é tão rico quando a gente se relaciona, e você deve ter muitas conexões, e cada um tem a agregar. Então, você acaba fluindo, porque às vezes você vai para um evento com um objetivo, conheceu pessoas ali que começou a mudar, e você expande o seu olhar, a sua forma de olhar as coisas, e isso vai só te enriquecendo. Sim. Né? É muito louco isso. E eu acho que a minha concepção é que se você engessa muito o foco, você deixa de olhar as oportunidades que estão no redor. E eu acho também. Que uma das minhas maiores habilidades é pescar as oportunidades que estão no entorno. E aí, eu acho que se eu tiver um foco, um direcionamento muito, muito fechado, eu vou deixar de fluir como eu fluí até aqui. Entre tantas coisas... Elo, infelizmente a gente já está no final do nosso podcast e a gente sempre faz uma pergunta. Entre tantas coisas que você já viveu, que deve ser diversas conexões, né? O que você pode deixar de mensagem para os nossos ouvintes? Eu acho que está aberto para sempre aprender. Eu acho que o ser humano, ele é tão rico, e você aprende não só quando você busca uma especialização, ou quando você vai num curso, ou quando você lê um livro. Às vezes, você tomar um café com alguém, você aprende, você tem lições. Eu acho que está sempre com a escuta ativa. Acho que essa é uma grande lição que eu tenho aprendido nos últimos anos. Você movimenta muitas redes sociais ou não? Não? Sou super atrasada. E você está como lá no Instagram? @elogarret. E você tem uma equipe que cuida do lead? Não, do lead sim. Do lead sim? Minha não. Vamos colocar do lead e a sua, Isso. Tá? Lá você divide um pouco de maternidade, porque eu já vi os seus lindos ali, o pequenininho. Elo, mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui, em trazer mais brilho para o nosso podcast. Adorei conhecer um pouco da sua história. Espero que você volte mais vezes aqui. Combinado. Tá bom? Obrigada pelo convite. Obrigada a você, muito obrigada. E você que ainda não segue a gente no Spotify, no YouTube, esse é o momento, gente. Mulheres maravilhosas trocando experiências aqui enriquecedoras. Faça essa rede do bem crescer cada vez mais. Um beijo grande e até mais.